Bom dia, queridos e queridas companheiras do Grupo Espírita Culto Pedro. Que alegria a gente poder nos reencontrar nessa manhã de domingo para conversar sobre a doutrina espírita, iniciando aí o mês de agosto das atividades dessa casa na palestra pública doutrinária. Queria agradecer o convite da casa e comentar com os companheiros que eu andei olhando aqui, a série me mandou por e-mail as temáticas desse mês. E realmente os temas estão muito bons e os temas vão girar em torno de um tema central, que será obediência, disciplina, caminhos da alma para Deus. A gente vai começar trabalhando inicialmente esse tema e ao longo do mês teremos temas, por exemplo, como obediência e rebeldia, obediência construtiva, rebeldia, matriz de distúrbios e vários outros temas dentro dessa proposta central de obediência e disciplina, caminhos da vida, caminhos da alma para a vida. Pois bem, queridos, para a gente poder começar a trabalhar esse tema, eu queria propor uma dinâmica onde inicialmente traremos 2 pensamentos de Emmanuel em lições da série Fonte Viva. Primeiro, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 173, que tem como tema zelo do bem, e também na lição de número 18 do livro Pão Nosso, A Quem Obedeces. E fazendo esse link com obediência, o primeiro texto do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz assim: quem cultiva a obediência ao Pai no coração, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Interessante que a fala de Emmanuel é quem cultiva a obediência ao Pai. Essa obediência ao Pai, na verdade, ela está diretamente ligada a obedecer as leis divinas, a obedecer os preceitos do Senhor, esses preceitos que o próprio Jesus de Nazaré, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, iniciando o Sermão da Montanha, ele teria nos dito que não teria vindo para abolir a lei, mas, pelo contrário, teria vindo para cumprir. Diz assim o texto: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Rabi da Galileia, um processo de compreensão de que nós precisamos observar a lei de Deus, até porque numa sequência de pensamentos espíritas, vamos perceber que é fundamental para a felicidade humana essa obediência às leis de Deus, a obediência ao Pai. Aqui são 614 de O Livro dos Espíritos. Kardec indagaria aos benfeitores da espiritualidade, perguntando assim: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem dizendo: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei natural, essa lei de Deus, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e assevera os espíritos. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Meus irmãos, a felicidade, então, seria a compreensão da lei de Deus e uma prática voluntária no nosso dia a dia. Quantas vezes ainda mais passaremos pela vida material sem a consciência que somos espíritos em trânsito e muitas vezes acreditando que a felicidade está linkada a conquistas puramente materiais. A revelação espírita nos assevera dizendo que a felicidade verdadeira é quando nós compreendemos a lei de Deus e temos a coragem de aplicá-la à nossa vida. No entanto, no texto do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel ainda vai dizer que quem cultiva obediência no coração, esse sim, meus irmãos, ele vai encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. É importante lembrar que muitas vezes nós adentramos a uma espécie de automatismo. Sim, obedecemos porque fomos amedrontados, ou obedecemos porque nos vemos acuados, mas a obediência às leis de Deus precisam ser voluntárias. Por isso, Emmanuel vai dizer obediência ao Pai no coração. E esse no coração
nos fez lembrar aquele episódio muito conhecido, lá de Mateus 22, de 34 a 40, que nas Bíblias convencionais tem como subtítulo o Grande Mandamento. O doutor da lei aproxima-se de Jesus na intenção de tentá-lo e vai fazer uma pergunta extremamente difícil. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Diz assim o texto. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? É claro que esse doutor da lei não imaginava que estava diante do governador do planeta, do espírito de uma evolução moral que a Terra conheceu e que conhecia profundamente a Torá. A gente vai se lembrar daquele episódio quando, aos 12 anos, ele vem com a família de Nazaré para participar da festa da Páscoa e no retorno para casa, entre aspas, ele se perde. E quando José e Maria dão por falta dele, vêm buscá-lo, vêm procurá-lo, o encontram sentado numa roda de doutores da lei, explicando a Torá. Então é por conta desse conhecimento que ele vai na própria Torá para dizer qual seria o grande mandamento. E ele visita o livro de Deuteronômio e diz assim, e Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E dizia, este é o primeiro e grande mandamento. Meus irmãos, a resposta já havia sido dada à indagação do doutor da lei, mas o Rabi da Galileia prefere estendê-la. Então ele vai no livro de Levíticos e diz assim, e o segundo mandamento, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E arremata dizendo, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Exaltava o Senhor, nesse momento, o amar a Deus de todo o nosso coração. Interessante que podemos até agregar aqui, no mesmo sentido de reflexão, a fala do Rabi em João capítulo 14, versículo 21, aonde ele, de forma decisiva, nos coloca em xeque, dizendo assim, aquele que tem os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Talvez fosse a nossa maneira de autoavaliar o amor que sentimos por Jesus. Será que temos efetivamente buscado entender, guardar os mandamentos? Será que temos tentado aplicá-los à nossa vida, tê-los e guardá-los? Talvez seja essa a maneira que a gente possa fazer para nos enxergar melhor e entender o grau de amor e de comprometimento que temos por Jesus. Nessa mesma batida de trabalhar a ideia da obediência, Emmanuel, agora na lição 18 do livro Pão Nosso, que tem como título A Quem Obedeces, coloca-nos assim, o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Uma resistência ao serviço de autoelevação oriunda da rebeldia, que vai de encontro à proposta de obediência. Então nós começamos a pensar que o serviço de elevação que nós nos propomos a fazer seria, juntamente com a obediência e a disciplina, caminhos da alma para Deus. Essa obediência, nós somos até o dicionário para definir o conceito. E começa dizendo o dicionário que obediência é a ação de quem obedece, de quem é submisso, de quem é dócil. Ainda acrescenta a ideia de obediência, disposição para servir, para seguir, perdão, meus irmãos, orientações, submissão a alguém ou a alguma causa.
Todas as vezes que nós obedecemos, então, por exemplo, a causa espírita, a causa cristã ou o próprio Jesus, nós estamos cumprindo com uma determinação de seguir os passos e as orientações daquele a quem seguimos. Interessante que, nesse sentido, as orientações nos foram apresentadas por Jesus. Orientações essas que ficaram registradas e que nós podemos defini-las como sendo o Evangelho do Cristo. Pensando nesse Evangelho, nos lembramos de uma referência do livro Renúncia, o romance de Emmanuel, um deles, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo número 3 traz como título Testemunhos de Fé. E nesse capítulo, o espírito, o personagem chamado Alcione, declara assim: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Imagino que estamos ainda distantes dessa aplicação de todos os detalhes. No entanto, muito nos foi oferecido em termos de conhecimento desse Evangelho. É claro que, no primeiro momento, a gente conhece, a gente busca o entendimento, a gente estuda, a gente pesquisa, mas a intenção primária desse estudo deverá ser aplicá-lo à nossa vida, à nossa rotina, e de forma desafiadora e, aos poucos, em todos os detalhes. Então, segundo o personagem trazido por Emmanuel, é uma expressão total, um vasto caminho ascensional. Então, a proposta seria a gente trabalhar esse Evangelho e buscar com esse Evangelho, obedecendo ao Evangelho, obedecendo às orientações do Senhor, avançar nos caminhos da alma para Deus. Dito isso, introduzido o nosso tema, nós nos lembramos da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde esse Evangelho de Jesus nos é apresentado como sendo um código de moral universal. Emmanuel, em vários momentos da sua literatura, e aqui me recordo do livro O Consolador, onde ele vai dizer que o Evangelho, que o Espiritismo seria o Evangelho de Jesus redivivo, seria a busca pela essência dos conhecimentos, a fim de que, obedecendo a esses ditames, nos aproximássemos do cumprimento da lei de Deus e, em consequência disso, da felicidade. Então, a obediência a esse código de moral universal seria o passo decisivo da alma no caminho em direção a Deus. No entanto, a proposta da palestra e a proposta do mês do Culto Pedro é trabalhar atrelada à obediência à questão da disciplina. Então, nós fomos buscar o conceito de disciplina. Veja, meus irmãos, no primeiro momento, um conceito linear. Vai dizer que disciplina é obediência aos preceitos, às regras. Vai dizer que disciplina é uma boa conduta. Então, quando temos um filho que ele é obediente, dizemos ele é disciplinado. Então, observe que obediência e disciplina caminham lado a lado. Na verdade, a disciplina vai ser a ferramenta mais importante para exercício da obediência. Sim, meus irmãos, porque quem obedece, obedece a alguma coisa. É claro que essa obediência ao Evangelho, à fala do Cristo, vai exigir de nós uma disciplina. Vai exigir, segundo o conceito do dicionário, dizendo disciplina um conjunto de regulamentos destinados a manter a boa ordem. Então, por exemplo, no clube que frequentamos, no condomínio em que moramos, nas ruas, nas leis de trânsito, existem códigos. Códigos esses que visam, regulamentos esses que visam uma boa ordem. Mas ainda o dicionário vai dizer que é a própria boa ordem resultante da observância desses regulamentos. Diz que é constância, diz que disciplina são métodos. Então, quando nós começamos a fazer um curso qualquer,
nos são dadas, nos são entregue a grade curricular, que é comumente chamada de disciplinas. Mas no sentido mais profundo, mais psicológico, vai dizer que disciplina é um controle voluntário exercido para atingir um determinado fim. É uma rigorosa observação dos recursos utilizados para atingir uma meta possível. Então, por exemplo, percebemos através da balança que estamos com excesso de peso. Então, decidimos fazer um conjunto de ações a fim de emagrecer. Dentre eles, diminuir a ingesta calórica e aderirmos ao exercício para gastar calorias e talvez criar esse equilíbrio no emagrecimento. Então, propomos-nos uma caminhada. Essa caminhada vai exigir disciplina, vai exigir um controle e vai exigir, vez por outra, que eu volte à balança para ver resultados e, com base nos resultados, eu intensificar o que tenho feito ou então até mesmo manter. Mas a verdade é que a disciplina, ela vai ser a ferramenta básica para que eu possa exercitar a obediência. É claro que aqui a gente vai passar pelo conhecimento, pelo entendimento do Evangelho, pelos ditames, as orientações que o Senhor nos deu para cumpri-las. E para que eu possa cumpri-las, eu preciso de disciplina. No entanto, meus irmãos, observem bem, será então a disciplina ao lado da obediência que vão me fazer ascender nessa caminhada da alma para Deus. Compreendido com muita clareza, eu me lembrei de um folheto, um livreto da FEB, chamado Traços Biográficos. Vai contar nesse traço biográfico a história de Chico Xavier, alguns detalhes da sua caminhada, e o capítulo 4 tem como título Emmanuel e 2 orientações para o resto da vida. A primeira delas, essa primeira orientação, foi o conselho que Emmanuel dá a Chico Xavier para que ele pudesse abraçar o compromisso de escrever os livros através da sua mediunidade. No folheto, o texto narra assim: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Perguntaria Emmanuel a Chico Xavier naquele primeiro encontro. Respondeu o venerando: sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Diz Emmanuel: não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Meus irmãos, eu queria que a gente guardasse com um asterisco esse trabalhe, estude e se esforce no bem, que daqui a pouquinho eu quero resgatar essa informação para fazer um link com uma outra fala, com outro trabalho de Chico Xavier e, a partir dele, trazer para a gente algumas ferramentas para que a gente possa avançar no caminho da nossa alma em direção a Deus. Mas o texto do Traços Biográficos é complementado quando Emmanuel vai dizer, Chico pergunta primeiro a Emmanuel: Senhor, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: qual o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Era a orientação primeira daquelas que Chico levaria para o resto da vida. A segunda, só para a gente poder completar aí o texto, seria que quando Emmanuel diz que, diante de tudo que ele falasse para Chico Xavier, se não estivesse em coerência com Kardec e com Jesus, que ele ou abandonasse Emmanuel e ficasse com as seguras orientações de Jesus e as do nosso codificador. Pois bem, queridos,
num site chamado UEAC, deve ser União Espírita Allan Kardec, blogspot.com, a gente vai encontrar uma história que nos narra o encontro do grande médium Júlio César Grande Ribeiro com Chico Xavier. E nesse diálogo, veja que encontro de peso. Chico Xavier dá a Júlio César Grande Ribeiro algumas orientações. Aí o pessoal de Campos, né? A gente conheceu, aqui é da nossa cidade, é de Vila Velha. Júlio César Grande Ribeiro, um trabalhador intenso do movimento do bem, um espírito com 5 qualidades mediúnicas muito bem avançadas, muito bem desenvolvidas, mas, enfim, nessa conversa, quando a gente vai atrelar com disciplina, orientava Chico Xavier a Julinho, dizendo assim: Julinho, o servidor mediúnico deve sempre cuidar do campo de aterrissagem dos espíritos. Emmanuel jamais me deu outra orientação. Esse campo de aterrissagem, é claro, a preparação da mente, a preparação da conexão com a divindade. Então, deveria o médium estar sempre preparando. E diz assim: aviões de grande porte procuram campos de pouso condizentes com a aeronave. Então, espíritos de maior evolução moral buscariam médiuns mais evoluídos. Mas o que seria um médium mais evoluído? E Chico segue dizendo a Júlio César Grande Ribeiro: um planador, um teco-teco, um bimotor não necessitam mais que campos de reduzidas dimensões. Os aeroclubes, talvez. E diz mais: é por isso que os nossos benfeitores recomendam disciplina no serviço, lembra do asterisco? Disciplina no serviço, disciplina no estudo e disciplina no amor ao próximo. Fazia o mesmo link com as falas daquele folheto, traços biográficos. Disciplina, 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 no entanto, agora direcionadas em estudo, em serviço e também no amor ao próximo. E o diálogo conclui quando Chico diz a Júlio César Grande Ribeiro: da minha parte, eu nunca pude deixar essas recomendações a fim de seguir o trabalho com Emmanuel. Então, seria a disciplina voltada para o exercício da obediência, e essa obediência direcionada, meus irmãos, àqueles caminhos para a ascensão da alma que vão passar pela disciplina em serviço, vão passar pela disciplina no estudo e vão passar pela disciplina ao amor ao próximo. Atrelamos as duas falas de Chico Xavier uma proposta para que a gente possa compreender que será por meio dessa disciplina, dessas 3 áreas, que obedeceremos as propostas do Evangelho e galgaremos patamares de evolução mais seguros e mais amplos a cada um de nós. Trabalhemos, então, cada uma dessas disciplinas. Comecemos primeiro pela disciplina em serviço. E nós nos lembramos de 3 falas aqui a serem apresentadas. 2 de Jesus, no mesmo momento, no entanto, com a visão diferente de Marcos e de Mateus, e, mais recentemente, uma fala do benfeitor espiritual Emmanuel no livro Estude Viva, em seu capítulo 40. Em Mateus 28, versículo 19, a fala de Jesus é: ide por todo mundo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O momento em que essa fala é exarada pelo Rabi da Galileia é aquele momento de retorno do Senhor ao plano espiritual, chamado de ascensão, aquele momento em que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 29, com o título Os 500 da Galileia, vai trabalhar com tanta propriedade. O momento da despedida, os homens, os 500, aguardavam por ele, seria sua última aparição, e ele surge iluminado.
E dentre as orientações que traz, uma delas, talvez a principal, é que deveríamos, como discípulos, ir e fazer discípulos em todas as nações. Nesse mesmo momento, na visão de Marcos, a fala seria: e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O trabalho, meus irmãos, a ser realizado, o serviço a ser realizado, no qual temos que ser disciplinados, será a expansão do reino de Jesus por meio da divulgação, por meio do trabalho, por meio do exemplo, para que as pessoas possam conhecer essa doutrina e também conquistarem a paz, o equilíbrio e a felicidade que nós temos conquistado. O trabalho seria, então, fazer discípulos, e o trabalho seria pregar e ensinar o evangelho a toda criatura. No livro Estude Viva, na lição de número 40, Emmanuel vai nos recordar, dizendo, mais no momento atual, ele diz assim: recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Que bom que o Culto Pedro, mesmo no momento de pandemia, conseguiu e consegue lançar a mão dessa ferramenta virtual para não deixar de alimentar, de alguma maneira. É claro, meus irmãos, que o presencial é melhor, não há dúvida disso, mas enquanto não pudermos nos encontrar com segurança, e eu penso que isso só deverá acontecer depois que a vacinação tiver mais acelerada e tiver atingido um número maior de pessoas, usamos a ferramenta da internet, usemos desse momento, façamos desse momento com o telefone ou com o computador um momento de encontro com Jesus, para receber os eflúvios de luz nessa corrente que formamos ao lado de outros irmãos. Mas Emmanuel insiste em dizer que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a própria divulgação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 4, missão dos espíritas, o Espírito Erasto coloca-nos assim: veja, meus irmãos, nossa responsabilidade. Diz Erasto: ó verdadeiros adeptos do cristianismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Meus irmãos, será que nós estamos entendendo? Será que nós podemos qualificar como verdadeiros adeptos? Será que as nossas atitudes são coerentes com aquilo que pregamos? É claro que não podemos ser integralmente coerentes. Nem tudo que pregamos conseguimos fazer. Será que temos tentado fazer? Talvez seja essa a chave para nos autoavaliarmos. Sim, porque a esses, vejam bem como complementa Erasto, vai dizer assim: é chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. E termina dizendo: ide e pregai. O Espiritismo vem atualizar a essência do conhecimento do Cristo e vem renovar, meus irmãos, para você e para mim, para fazermos como puder parte desse trabalho de expansão do reino de Deus na terra, levando a mensagem do Cristo a todos os corações. No entanto, o trabalho externo, ele não precede ao trabalho principal. Segundo Jesus, em Lucas 17, versículo 21, logo na parte final, ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. A primeira obra, o primeiro serviço, meus irmãos, que temos de ser disciplinados é a conquista, a construção de valores morais em nós mesmos. Seria o trabalho pessoal de construir o reino de Deus dentro dos nossos corações. Mas qual seria a ferramenta para que esse trabalho fosse efetivamente produtivo, tanto em nós como no outro? Juntamos, de alguma maneira, a questão da disciplina no amor ao próximo. Vou deixar para o final a questão da disciplina no estudo, mas a disciplina pelo amor ao próximo. E nos lembramos de um texto de Paulo de Tarso, encarnado. Paulo de Tarso, que desencarnado vai participar da equipe
do Espírito de Verdade. Vai assinar como Paulo apóstolo. E esse companheiro escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, narra assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Cumprir a lei do Cristo significa, então, levar a carga do meu irmão. Veja, meus irmãos, atrelando ideias, João Evangelista, escrevendo a primeira das 3 cartas que escreveu às igrejas, que nos escreveu, capítulo 4, versículo 20 e 21, ele diz assim: Espírito esse também que pertence à equipe do Espírito de Verdade, um dos colaboradores. E esses espíritos, meus irmãos, eles não dizem meias palavras, eles são diretos. Me lembrei aqui de um ditado romano, me parece que é romano, que diz que o verdadeiro amigo não é aquele que diz o que nós queremos ouvir. O verdadeiro amigo é aquele que diz o que nós precisamos ouvir. E João Evangelista é intenso quando ele diz: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. E argumenta, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nos convidando a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então eu preciso alimentar o auto-amor, a autoestima e amar o meu próximo, porque amando o meu próximo, eu estou indiretamente ou até diretamente amando a Deus. Mas o evangelista, João, completa dizendo assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Referia-se aqui, João Evangelista, a Mateus 22, já citado, mas também se referia a João 15, versículo 12, aquele versículo onde Jesus vai resumir os 3 anos e 4 meses, segundo teólogos modernos, do seu ministério. Ele vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse versículo 15, esse versículo 12 do capítulo 15, registra uma fala de Jesus que vai aparecer no Evangelho de João pela 2ª vez. O Rabi já teria dito no capítulo 13. No entanto, naquele capítulo 13, ele diria numa assembleia dirigida aos seus principais discípulos. E ali há uma diferença de vocabulário. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros os amei. E no versículo 35 ele diz: porque os meus discípulos seriam reconhecidos por muito amarem. Meus irmãos, será que estamos dispostos a receber o mandamento? Um novo mandamento vos dou. Naqueles dias, por conta da nossa deficiência moral, da nossa dificuldade intelectual, nós não compreendemos. Éramos bárbaros, violentos, não poderíamos compreender a proposta de amar inimigos, de perdoar 70 vezes 7. Não entendemos que era preciso nos tornar servidores para sermos grandes no reino de Deus. No entanto, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É este mandamento que Paulo de Tarso, escrevendo aos Gálatas, vai designar como sendo a lei de Cristo. Então, cumprir a lei de amor, a lei de Jesus, seria levar a carga do meu irmão, e isso, meus irmãos, vai exigir disciplina no amor ao próximo. Chegamos, então, ao 3º item, que é a disciplina no estudo. E eu queria trazer aqui 2 textos correlatos, primeiro de autoria do Espírito de Verdade e o segundo de Jesus. Na verdade, o entendimento que nós temos hoje é que Jesus de Nazaré e o Espírito de Verdade são as mesmas pessoas. Se você ainda tiver alguma dúvida, nós respeitamos, há uma linhagem de espíritas que pensam ser o Espírito de Verdade, um outro colaborador.
Mas há um artigo do nosso irmão Geraldo Campetti Sobrinho, no Reformador, de abril de 2011. Você vai me perguntar, mas Hélio, como é que eu vou encontrar esse artigo? Na internet. Ele está disponível no site da FEB, no acervo da revista Reformador. Todas as edições estão ali presentes. E nesse artigo, Geraldo Campetti Sobrinho, com profunda racionalidade e embasado numa lógica de pesquisas profundas, ele vai nos convencer de que Jesus e o Espírito de verdade são os mesmos. No entanto, para começar a trabalhar, vamos pensar na fala do capítulo 6, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Diz assim o texto: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e atrela esse: Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Meus irmãos, a nossa principal função nesse planeta, aprender a amar. O grande objetivo da vida, aprender a amar. No entanto, o Espírito de verdade atrela a ideia da instrução como sendo o segundo ensinamento. Então, buscar frequentar as lives, ou estar, quando a casa voltar à normalidade, presente com frequência, participar dos estudos da casa, ser um leitor assíduo, visitar a livraria e a biblioteca, não são escolhas, são frutos da obediência de uma ordenança. E observem que no capítulo 11 do Evangelho de Jesus, através de Mateus, versículo 29, o Rabi, falando daquele famoso vinde a mim, você se lembra dele? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo 29, esse alívio prometido, se formos a Jesus, é complementado quando registra Levi. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Meus irmãos, é preciso que a gente entenda que o Senhor nos ouvirá. Eu preciso ir em direção a Ele, daí o vinde a mim. Os que são cansados, oprimidos, sobrecarregados. E a promessa não é de uma resolução imediata do problema, mas a promessa é de alívio. E aí mais há um condicionamento. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Aprender de Jesus. Meus irmãos, isso é uma ordenança. Eu preciso ter disciplina no estudo, porque essa disciplina vai me levar a caminhar na direção de um projeto, de um processo, de um trabalho aonde a minha alma vai se aproximar de Deus. Então, quando eu penso em disciplina e penso em obediência, eu penso num trabalho direto de obediência no serviço, obediência no estudo e a obediência no amor ao próximo. Sim, porque a obediência e a disciplina que andam juntas vão me levar pelos caminhos da ascensão na minha alma, no meu espírito, alma, espírito encarnado, em direção a Deus, por meio da compreensão do Evangelho, por meio do trabalho voluntário, buscando o bem do outro e, acima de tudo, meus irmãos, por meio do auto-melhoramento, que no meio espírita nós conhecemos como reforma íntima. Eu comecei com 2 pensamentos de Emmanuel. Eu queria começar a fazer o fechamento também com 2 pensamentos de Emmanuel. No entanto, dessa vez, 2 lições do livro Fonte Viva. A lição de número 102, regozijemo-nos sempre, atrelada à lição do Fonte Viva, número 4, cada qual. Na lição 102, Emmanuel começa dizendo assim, acompanhem comigo, meus irmãos, cada qual de nós recebe o quião de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Meus irmãos, nada nos acontece por acaso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 14, item 9, diz os amigos espirituais que Deus não nos dá um fardo além daquele que podemos levar. Cada um de nós enfrenta dificuldades, dores, desafios, com a intenção de aprimoramento moral, como sendo um treinamento para fortalecimento do espírito em direção à perfeição moral.
E quantas vezes, por conta da rebeldia, lamentamos, reclamamos e esquecemos das ferramentas imprescindíveis, da obediência e da disciplina. Mas segue Emmanuel na lição 102, completando, dizendo: ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Talvez nós não tenhamos tido a capacidade de percebê-las, ou então não tenhamos tido a boa vontade de buscá-las, mas tudo à nossa volta deveria ser entendido como oportunidades para desenvolvimento de sentimentos, para a evolução do espírito imortal. Me lembrei de uma fala registrada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, atribuída a um benfeitor chamado V. Monod. E ele nos questionava dizendo: o que tendes pedido a Deus? Meus irmãos, o que temos pedido a Deus? E ele diz assim: já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênção se derramará sobre vós. É claro que podemos pedir também as questões materiais. Sim, podemos. No entanto, meus irmãos, todas as vezes que o nosso pedido é sincero, pedindo melhoria moral, paciência, tolerância, amor incondicional, pedindo a humildade, pedindo a piedade, a misericórdia, nós somos imediatamente ouvidos, porque o que os benfeitores espirituais mais querem para a gente são o acúmulo das aquisições do patrimônio perecível. Mas Emmanuel prossegue dizendo: a grande questão é obedecer a Deus. Veja, meus irmãos, amando e servir ao próximo de boa vontade. Então, parece que, de alguma maneira, o pensamento de Emmanuel se mistura com o de Paulo Apóstolo, que se mistura com o do codificador, com o João Evangelista. Sim, meus irmãos, um único pensamento, uma única direção: aprender a amar através da caridade. Quando Allan Kardec cria o lema do Espiritismo, ele não está puramente inspirado em si. Ele se inspira no capítulo 15 do Evangelho em Paulo Apóstolo. Ele se inspira também no capítulo 14 em fala de Santo Agostinho e também de Cáritas, um espírito que foi mártir em Roma. E ele vai dizer que fora da caridade não há salvação. A questão está, meus irmãos, que a questão é obedecer a Deus. E como obedecê-lo? Amando. Lembram-se do texto primeiro? Com o coração. E retransferir esse amor a Deus através do serviço voluntário ao próximo, através da boa vontade. E conclui Emmanuel esse capítulo 102 dizendo: quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Emmanuel, no próprio livro Consolador, na pergunta 203, ele vai revelar que as duas asas que vão fazer com que nós, espíritos imortais, possamos ascender na hierarquia dos espíritos seria a aquisição do amor e da sabedoria, o sentimento e o intelectual trabalhando juntos. No texto paralelo, de uma única frase, agora do Fonte Viva, lição 4, com o título Cada Qual, Emmanuel coloca assim: dizendo sobre obediência e disciplina como ferramentas para um caminho da alma em direção a Deus. Ele coloca-nos: quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Então, à medida que nós obedecemos, nós conquistamos a possibilidade de ampliar o conhecimento. Então, a obediência é uma prova que damos a Deus nosso interesse verdadeiro. Meus irmãos, eu me lembrei, voltando lá em João 14, quando o Rabi nos diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e eu o amarei. Ele será amado por meu Pai, e eu me revelarei a ele.
À medida que nós quebramos as barreiras, nos entregando, sendo mais comprometidos, buscando uma sincera reforma íntima, nós abrimos novas portas que vão nos levando a um aprofundamento, não só da mensagem, mas principalmente da prática da mensagem. E é por isso que, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, capítulo 20, item 5, com o título Os Obreiros do Senhor, nos diz assim: Deus procede, neste momento, ao censo de seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cuja devoção é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Meus irmãos, será que nós poderíamos fazer uma autoavaliação? Não avalie o outro, é perigoso. Avaliemos a nós mesmos. Será que eu tenho sido um servidor animoso, que tem entusiasmo, que trabalha com vontade, que quer ser útil, ou eu tenho tentado me manter ainda na superficialidade, talvez ainda distante desse aprofundamento? Que tipo de servidores nós somos? Será que ainda somos aqueles que o nosso devotamento é apenas aparente? Ou já somos aqueles que podemos nos qualificar como sendo os que buscam honestamente, animados, motivados, cumprir com aquela missão estabelecida de levar o evangelho a toda criatura? Mas Emmanuel completa, Emmanuel não, Espírito de Verdade, capítulo 20, item 5, dizendo assim: pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Linkando com o pensamento de Emmanuel, quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Quanto mais nós trabalharmos na causa do Cristo, quanto mais formos dedicados, mais oportunidades novas de trabalho se nos abrirão a porta. Interessante para a gente começar a fazer o fechamento, para concluir obediência e disciplina, caminhos da alma para Deus. Lembrar daquela fala de Jesus em João, capítulo 6, se eu estiver errado, depois eu corrijo, meus irmãos, onde o Rabi da Galileia teria dito: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Em outra tradução, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Será, meus irmãos e minhas irmãs, qual o sentido desse olhar para trás? Talvez com uma certa tristeza de ter que abrir mão de comportamentos não coerentes com o cristão, ou então, no sentido de termos um dia abandonado o trabalho. Quem sabe, meus irmãos, a gente não sai daqui dessa live, se somos um desses, que desistimos por alguma razão, que nos melindramos, nos aborrecemos. Quem sabe não seria a hora de retomarmos a atividade. Sim, meus irmãos, porque a doutrina espírita conta conosco. O Rabi da Galileia conta conosco. Ele espera que nossas ações em prol do outro sejam os seus próprios braços. Quem sabe, meus irmãos, saímos daqui dessa live levando a plena certeza de que através da compreensão, da obediência e da disciplina, podemos nos elevar em direção a Deus e conquistar equilíbrio, harmonia interna e felicidade. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria mandar um abraço para a companheira Irani, agradecer o convite. Um abraço também no Vasconcelos, esse companheirão aí que nos ajuda aqui nesse trabalho virtual. Um abraço na Irlena, no meu amigo Geraldo e em todos os demais irmãos aí do Culto Pedro. Desejando a todos nós um domingo de muita paz, de muita luz, que a gente possa, no momento seguro, no momento adequado, retornar ao presencial e podermos nos abraçar mais uma vez. Deus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz a todos nós. Até um próximo encontro.